Instagram funcionando. Ah, estou live no Instagram. Samela, muito obrigada, querida, pela ajuda. A gente vai tentar pelo Instagram agora. Eu não tô te ouvindo. Não tô te ouvindo. Ju, Tá muda. live no Instagram agora. Vou te chamar. Gi, você tem que clicar no microfoninho aqui embaixo que tá fechado. Eu não tô te ouvindo. Funcionou. Ah, entrou? Gente, tudo bem? Eu estou tentando conectar a Ju aqui. Essa live era para ser no Instagram da Ju, Juliana Mamãe Montessori. Eba! Só que ela não está conseguindo. A Ju não está conseguindo entrar, então eu estou entrando pelo meu perfil. Peço desculpa para vocês pela demora. Nós somos duas arcaicas com. Ai, que maravilha! Pera, deixa eu desligar isso aqui agora, calma aí. Verdade. Desligar o som e eu vou pôr para gravar aqui. Muito obrigada, Samela. Deixa eu agradecer. Nossa, super ajudou a gente, né? Gi, que prazer em conversar com você pessoalmente. Obrigada por aceitar o meu convite. Eu vou avisar o pessoal do meu Instagram que a gente está aqui no seu, só um momentinho. Avisa. Eu que te para agradeço ninguém pelo perder essa convite. live, mas ela vai ficar gravada, né? No IGTV. Vamos tentar. No finalzinho é só você. Eu te explico antes da gente terminar. Tá bom. Fechado. Vamos lá. Pessoal, para quem está entrando aí, Samela! Que bom. Obrigada pela ajuda, querida. Não deu certo mesmo. A gente estava tentando várias formas. Tentamos no YouTube, tentamos pelo Instagram da Ju, mas aparentemente está com algum problema de conexão aí no Instagram. Não sei se é muita live ao mesmo tempo. Então, eu estou entrando pelo meu perfil. A Ju está avisando as pessoas que mudou o perfil. Não vai ser mais no Juliana Mamãe Montessori, vai ser aqui no B Montessori. Então, agradeço vocês todos que estão entrando agora, pela paciência, que nós estamos atrasadíssimas, mas pelo menos funcionou. 17 minutos, mas foi bom. Acho que o pessoal está dando banho. Já... Hoje você está muda lá no Zoom, você só pode apertar seu... Isso. E agora, deu certo? Deu. Quase 20 minutos Gi, depois. Vamos lá. Você quer se apresentar? Como você se tornou montessoriana? O que te levou a estudar Montessori rapidamente? Tá bom. Então, para quem não me conhece, eu sou a Gisele. Eu sou a mãe do Benjamin, de 2 anos e 9 meses, 10 meses agora. E eu tô esperando o meu segundo filho, que é uma menina, que vai chegar no final desse mês, tá quase. E Montessori, para mim, começou verdadeiramente com a chegada do meu filho. Meu background não tem nada a ver. Eu sou contadora, eu trabalhei no universo executivo, no mundo financeiro por 13 anos. E quando meu filho chegou, eu já tinha ouvido falar de Montessori. Eu ouvi falar de Montessori em 2009, quando eu fui au pair. Trabalhei com uma família americana. Eu também fui au pair, que legal! E aí eu conhecia a filosofia porque as crianças de uma amiga minha iam para a escola Montessori e ela comentava: é uma escola diferente, que a criança faz o que ela quer e não sei o quê, mas não me aprofundei, obviamente, na época não tinha muito interesse em me aprofundar em nada. Mas com a chegada do meu filho, eu fazia muita pesquisa, né, sobre todo tipo de assunto. Acho que muitas mães acabam caindo nessa mesma história. Então eu pesquisava de tudo e voltou o assunto Montessori para o meu colo. E eu comecei a ler Maria Montessori e me interessei de uma tal maneira que eu decidi fazer uma formação, inicialmente para usar com o Benjamin, que é meu filho. Uau! E aí ela acabou sendo uma nova profissão para mim. Isso foi em 2019. Então eu estou no meu segundo ano aí de dedicação, quase que full time, a esse universo Montessori. Mas faz tempo que você já começou a estudar, né? Porque eu era sua fã de YouTube já faz tempo. Não, então, o canal do YouTube... Obrigada. Não, o canal do YouTube eu abri em 2019. Foi jura? quando eu comecei o canal, ele nem era ainda direcionado para Montessori. Eu falava um pouco da vida aqui nos Estados Unidos. Eu me mudei para os Estados Unidos efetivamente em 2015. Então eu comecei a falar um pouco de como era a vida aqui, algumas curiosidades.
E aí, com o tempo, eu direcionei o canal para falar de educação Montessori. Falava de maternidade, e aí foi indo para... No ano passado, quando a gente chegou aqui na Califórnia, eu morava em New Jersey, a gente mudou para Califórnia. Quando a gente chegou aqui, que eu iniciei a minha formação presencial e o meu filho iniciou na escola Montessori, a gente tinha muita coisa para dividir, foi que eu direcionei o canal para falar só de Montessori. Que ótimo. Gente, se vocês estavam sabendo da live no meu canal, por favor, avisem quem vocês puderem que a live está sendo aqui no canal da Gi, por favor, porque o meu Instagram não entrava, a gente tentou, então dá tempo rapidinho e a gente vai tentar deixar gravado no IGTV. Vamos ao tema, Gi, o grande tema, afinal, alguém me perguntou na caixinha, afinal, o que é período sensível? Então, Ju, período sensível, o nome é autoexplicativo, né? É uma fase que a criança tem uma sensibilidade maior para aprender uma determinada habilidade. Então, a Maria Montessori, no livro Segredo da Infância, se eu não me engano, ela teorizou esse conceito que ela percebeu, né? Dizendo que as crianças de 0 a 6 anos, elas passam por diversos momentos, diversos períodos sensíveis, né? Alguns começam no nascimento, vão até os 6, outros são mais evidentes ali no primeiro ano de vida, outros começam com 2 ou 3 anos, mas nesses de 0 a 6, ela verificou que as crianças tinham muita sensibilidade, seria como se fossem janelas de oportunidade, em que o esforço que a criança faz para aprender alguma coisa é mínimo, e mesmo que tenha esforço, é prazeroso. A criança, ela quer ganhar, como se diz, dominar uma coisa. É um driver interior, né? É uma força interior que faz com que ela queira dominar uma coisa de tal maneira que para ela não é um esforço como é para o adulto, né? Para aprender. Um desejo intrínseco, né? Isso. Então são essas janelas de aprendizado em que a criança está altamente sensível para aprender alguma coisa. Isso. E aí, durante a infância da criança, ela passa por vários períodos sensíveis, né? Por ordem, período da linguagem, movimento, atenção a detalhes. Mas hoje a gente vai focar mais nesse primeiro ano de vida, que já dá muito pano para manga, né? É verdade. Preferiu falar um pouquinho mais sobre isso. O pessoal que está assistindo tem bebês de quantos meses? Se vocês puderem escrever aí, quem tem bebê, né? Escreve aí quantos meses estão para a gente poder saber com quem estamos falando. Mas, Gi, vamos começar a falar sobre o refinamento de sentidos? Você gostaria de falar dessa parte? Posso falar, com certeza. Eu preparei até um documento aqui. Desculpa, gente, eu vou ficar aqui, ó. Ótimo! Pena que eu não consigo, não dá para mostrar nada aqui, né? A Queca, de 3 meses e meio, tem uma grávida. Que gracinha. O Instagram, ele não deixa a gente mostrar a tela, né? Uma pena. Não tem problema. Mas no Zoom daria, se você quiser abrir lá no Zoom. Então, deixa que eu abrir. Vai ficar no YouTube depois. Ah, verdade. Mas para o refinamento de sentido, só para avisar que no finalzinho da live eu vou colocar um desafio para vocês e eu vou falar algumas atividades para o refinamento de sentidos. Legal. Mas isso fica como catch para final. Legal, boa, Ju. O refinamento de sentidos, então, ele começa no nascimento, né? E vai até os 5 anos de vida. Então, é um período sensível longo, em que basicamente a criança ela tá sensível para experimentar o mundo com todos os sentidos dela, com 5 sentidos. Então, é a visão, o olfato, o tato, né? O paladar. A gente reclama que a criança põe tudo na boca, né? Mas ela está nesse período de refinamento de sentidos. Então, ela quer conhecer o mundo através dos sentidos dela. Então, se a gente proporciona um ambiente rico em experiências sensoriais, né? A gente está endereçando esse período sensível. É importante falar que, justamente pela criança estar no período sensível para os sentidos, em Montessori a gente tenta isolar
cada sentido que vai ser trabalhado. Então, quando nós estamos trabalhando um material visual, a gente isola outros conceitos, né? Enfim, se for tato, para trabalhar cada sentido, focar em cada sentido. Eu acho muito importante avisar isso, porque tem muita gente que compra um brinquedo que chacoalha, sacode, faz barulho e anda Isso. e pisca e Ele tem textura. Vibra, faz barulho, Vibra. tem textura, é muita coisa, é muita informação. Como a criança está com aquela alta sensibilidade, né, para desenvolver cada um dos sentidos, é como se tivesse aquele barulho do trânsito, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo que incomoda, né? Então, esses busy board, né, essas tábuas com muitas atividades, ou brinquedos eletrônicos mesmo, que é um exemplo clássico, né? Que parece que está endereçando diversos sentidos ao mesmo tempo, na verdade, está super estimulando a criança. Ela já tem uma sensibilidade grande para cada um dos sentidos, então se a gente conseguir isolar cada um deles na hora de apresentar material, ajuda a criança a ser uma criança mais tranquila, né? Porque o objetivo, quando a gente está endereçando um período sensível, é trazer essa tranquilidade, a paz interior, né? Proporcionar uma oportunidade de concentração para a criança. É muito importante, né? Agora acho que a gente pode falar um pouquinho sobre o período sensível da linguagem, né? Tem aí alguém com um bebezinho que fica fascinado pela movimentação da boca? Não sei se vocês já repararam, mas para o bebê começar a falar é muito difícil, é um esforço tremendo. Como Maria Montessori era uma médica, ela reparava que até a respiração do bebê, o ar passando pela traqueia, o movimento dos lábios, da língua, é um esforço gigante. Então, o esforço que a criança faz para se comunicar, e desde que ele é muito pequeno, ele já está nesse período sensível para a linguagem, tentando entender o que a mãe e o pai falam. E uma coisa que eu e a Gi conversamos antes, pode ser que muitos pais achem que a criança ainda não está pronta para a linguagem, não está preparada, né? Porque nada sai ainda da boca, claramente. Mas a partir do momento, desde o útero, esse bebê já está ouvindo todos os sons exteriores, ele já está com a audição aguçada. E quando ele sai da barriga, aquela audição fica bem mais forte. Então, não poupem seu filho de vocabulário rico, em descrever os locais que vocês vão, quando derem banho, falar a parte do corpo, darem vocabulário, claro, sem excesso, porque também o silêncio é essencial para desenvolver a concentração da criança, né, gente? Tem momentos e momentos, né, Ju? Tem um momento em que a criança está concentrada, por exemplo, você pega um bebê de algumas semanas, que está ali na sua área de atividade, um tapetinho de atividades, tem um espelho para ele, tem um mobile. A concentração, obviamente, desse bebê em alguma coisa é muito curta, né? Coisa de, talvez, minutos, né? Alguns minutos, 5 minutos no máximo. Então, você está concentrado ali olhando para o mobile, por exemplo, né? Os móveis que eu até fiz recentemente para minha baby, por exemplo, o octahedron, desculpa, eu não... Octaedro. Ele tem 3 cores. Então, assim, não é para você ficar falando, olha, esse é o azul, esse é o amarelo. Essa não é a hora da linguagem. Se a criança está focada numa atividade, mesmo mais velha, 6 meses, está ali colocando a bolinha em algum lugar, né? Está encaixando qualquer coisa. A hora que ela está concentrada fazendo atividade não é a hora da linguagem. Então, acho que é bom a gente lembrar disso, que a linguagem é importante, ela precisa acontecer todos os dias, em muitos momentos do dia, mas não é o tempo todo. Então, 2 coisas que eu queria falar sobre linguagem. Ju, desculpa, não sei se eu te cortei. Imagina, vai agora. Mas a primeira é que então, o cérebro da criança ele se desenvolve de uma forma, a percepção, né, o cognitivo da criança, ele se desenvolve mais rápido do que o motor. Verdade. Então, se por um lado a criança ainda não responde, uma criança de alguns meses não responde, não quer dizer que ela não esteja entendendo, não quer dizer que ela não esteja associando o que está sendo falado para ela. Ela não se desenvolveu ainda de forma motor o suficiente para responder. A primeira palavrinha com intenção vai sair por volta dos 12 meses, né? Eu acho que, se eu não me engano, por volta dos 7 meses, a criança começa a falar a palavrinha
das duplas, mamã, dadá, talvez, papá. Acho que é uma palavra ou outra que começa, provavelmente mamã, né? E a partir daí ela vai começando a balbuciar, e ela consegue se expressar de uma forma bem ainda rudimentar, mas com 1 ano ela solta ali provavelmente a primeira palavra intencional. O que aconteceu nos 12 meses que passaram foi importantíssimo para ela chegar naquele ponto, porque imagina que durante 12 meses você falou muito pouco com a criança, né? Você não conversou com ela o suficiente, não deu vocabulário. Quando ela chega num ano, que ela tem a capacidade motora de se expressar, o cognitivo dela não foi estimulado o suficiente. Por isso que a gente começa a estimular já desde a barriga, 30 e poucas semanas, eu acho, não lembro mais, que a criança começa a ouvir um pouco melhor, ouve, né? Daquele jeito. Mas já existem muitos estudos científicos que comprovam que o feto já escuta, né? Principalmente a voz de quem está perto, da mãe, do pai. Então, não economizar, como a Ju mesmo falou, não economizar na linguagem. E uma coisa legal... pode falar. Não, a segunda coisa que eu ia falar é que até no meu curso mesmo de guia Montessori, é muito enfatizado conversar com a criança nos momentos de autocuidado. Então, porque as pessoas perguntam, mas quando que eu converso então? Não quero falar o tempo todo, não sei que hora que eu vou falar. Autocuidado é uma boa forma de você lembrar. Então, quando você está trocando a criança, olha, agora a mamãe vai passar aqui o buraco da camiseta, olho, né? Vai passar o buraco da camiseta pela sua cabeça, pelo seu braço. Agora eu vou tirar a sua fralda, né? Agora a mamãe está te dando banho, o papai está te dando banho. Olha que água gelada, então dá vocabulário, né? Para criança. Água gelada, olha que água morninha. Então agora a gente vai se secar. Então tudo isso está construindo um vocabulário na cabeça da criança, que quando ela tiver 1 ano, 1 ano e meio, né? 1 ano e meio que se torna possível a explosão, né, da linguagem. Isso vai depender de quanto vocabulário foi fornecido para ela antes, né? Lógico. E eu acho também importante para a linguagem ter um ritmo, ter um padrão, por exemplo, na rotina da noite ou à tarde, sempre ter um horário para se ler livros, para cantar músicas, porque a rima, ela ajuda muito no enriquecimento, né? Para a memória da criança, para criar ritmo mesmo, né? Coisas cantadas assim fazem a criança se lembrar muito melhor do que só as palavras soltas, né? Leitura. E se elas estiverem num contexto, melhor ainda, né? É verdade. Ó, a Ângela está falando aqui que ela conversava tanto com os filhos e netos, o famoso angu, a regra dos bebês. Dava banho, falando tudo. Então, Ângela, conta pra gente se você percebeu que isso ajudou. Tem outras coisas também, né, Ju? Por exemplo, uma coisa importante de falar, que eu achava que era um senso comum, às vezes a gente acha que uma coisa é senso comum, mas não é. Você estudou para saber aquilo. Então, por exemplo, a criança que usa chupeta durante muito tempo do dia, né, pode atrapalhar na hora que ela for falar as palavrinhas. É um obstáculo físico, né? Fora que a chupeta também pode alterar a anatomia da boca, dos dentes, e isso vai atrapalhar quando ela for pronunciar algumas palavras. Todo, né? Ou então a criança que fica muito tempo com uma mamadeira, né? Fica com a mamadeira para cima e para baixo. Eu era uma criança que gostava de ficar para cima e para baixo com mamadeira, paninho, não sei o quê. E esses são obstáculos físicos para o desenvolvimento da linguagem, né? Então, tomar cuidado com o uso prolongado de chupeta, se a chupeta, se essa chupeta é anatômica, se ela está, né, de repente, atrapalhando, é um bloqueio, né, físico para a criança. Outra coisa também que é bastante, como se diz, polêmico, né? Vou falar sobre esse assunto, não gosto de falar muito, acho que cada família sabe suas necessidades. Mas existem muitas pesquisas científicas que confirmam que a criança aprende melhor quando ela vê, assim, uma pessoa conversando com ela vê as suas expressões faciais, ela vê como você mexe a boca, né? Então não é a mesma coisa do que deixar a criança assistindo a televisão. Então a televisão é que eu vi uma pesquisa, eles fizeram aquele exame que
a pessoa vai dentro de uma máquina. Em inglês são 3 letras. De imagem, assim, da MRI, imagem. né? MRI, E quando vier a palavra eu falo em português. Tá. Ressonância E magnética. aí, ressonância magnética, isso. E as crianças que tentaram aprender uma segunda língua por aplicativo, ou por TV, ou por um relacionamento eletrônico, não desenvolviam tão bem quanto uma que tinha uma pessoa real. E partes do cérebro dessas crianças que tinham um relacionamento com uma ressonância magnética, com uma babá, por exemplo, chinesa, uma au pair, né? Essas crianças, sim, já tinham outra parte do cérebro desenvolvida. É muito interessante. É verdade, Ju. Tem um comentário podemos falar... Oi. Não, só ia falar do comentário da Cris aqui, ó. Ela falou que sempre conversou muito também, cada etapa. E uma coisa importante que a Cris falou aqui, a Cristine Gomes, para não infantilizar, não infantilizar a conversa. Exato. Falar normal, né? Por que tem que falar? Assim, dá vontade. Não vou dizer que eu nunca falei assim, bem. Mas reduzir ao mínimo, né? Só assim, momentos muito que você não está se aguentando de tanta fofura. Mas eu acho que assim, o comentário da Rita ali em cima, a criança que ouve 3 línguas ao mesmo tempo, né? Eu brigava muito com as minhas avós, porque assim, os meus filhos cresceram aprendendo 3 línguas. Aí chegava aqui, elas falavam uau, uau, piu, piu. Gente, eles falam dó, cachorro, hund, perro, falam tantas línguas, por que falar uau? É cachorro. A criança tem muita capacidade, né? Exatamente. E nesse ponto que você está tocando das línguas, Ju, justamente pela criança estar num período sensível para a linguagem, dos 0 aos 6 anos, ela absorve linguagem de uma maneira natural. Não tem já fica um tema para uma próxima live. E tantas línguas quantas você quiser, tantas línguas quantas você quiser introduzir, né? É verdade, sem limite mesmo. Agora, Gi, teve uma pergunta, né, sobre como ajudar o filho a engatinhar. Só que eu queria um pouco esclarecer sobre o período sensível para movimento, né? Boa. Ao meu ver, eu conversei com a Gi isso antes. Eu enxergo o movimento como duas etapas. Primeiro é a criança que está obcecada ao ver algo que se move, né? Por isso os móveis, né? Que a criança só acompanha com os olhos e ela tem que aprender a fixar o olhar. E Maria Montessori recomendava que as crianças fossem colocadas bem perto de janelas, onde elas pudessem ver as nuvens passar, ver as folhas de árvore e tudo mais. E o outro que eu acho, ela gosta de tudo que se mexe, ver um cachorro correndo, ver uma pessoa, né? E a outra parte é a criança querendo se mover. Então, eu acho que em relação aos móveis, isso é bem fácil da gente passar algumas dicas e alguns, até PDF, alguns links ou jeitos de como fazer o seu mobile gob ou octaedro. É bem fácil, eu posso até passar o link depois, vocês me mandarem um e-mail. julianamamãemontessori@gmail.com. E a Gi também andou fazendo. Mas como que a gente ajuda esse bebê a se movimentar, a engatinhar, a começar a andar? Sabe como, gente? Simplesmente não bloqueando esse bebê. É só não prender ele, é só não pôr em cadeirinha preso. E deixar esse bebê com o mínimo de roupa possível. Sempre ou só de fraldinha ou de body. Mas a criança precisa flexionar o braço, a perna e ter contato assim, com o corpo e o chão, né? E as superfícies para ela sair rolando. E uma coisa que eu acho muito importante, assim, a gente não entregar o brinquedo de vez, assim, por exemplo, tem um chocalhinho aqui, né? Eu vou colocar o chocalho, assim, no limite de onde a criança consegue alcançar. Eu não vou entregar para ela, eu vou deixar ela fazer um esforcinho. Levemente você pode ajudar a dar um toque, assim, no quadril, para ela começar a entender que ela tem um jogo, assim, de equilíbrio. E são pequenos incentivos, mas no mais é não privar a criança de movimento. É só remover isso, os obstáculos, né, Ju? Isso, remover os obstáculos, preparar o ambiente. Não precisa de aparatos, né? Não precisa das parafernálias, da cadeirinha para sentar. Recentemente eu respondi uma amiga e falou: o que eu compro agora? Meu filho vai começar
ele tá começando a se levantar, ele tá começando a querer andar. Eu falei, conversei com ela, né? Ah, mas e aí, o que ele já faz? Não, ele segura assim, já se levanta. Eu falei, então pra que você precisa? Ele segura no que tem? No sofá? Então, Eles não precisa adoram nada. empurrar a cadeira normal mesmo. Deixa ele empurrar a cadeira normal. É pesada, é bom, né? Eles têm aquela fase que eles Exato. gostam do máximo esforço, Eles gostam das coisas que a né? gente usa, né? Que a gente usa a cadeira para Lógico. Você empurrar a comprar cadeira. uma muito leve, muito diferente, eles não vão ter não vão gostar. Ah, Gi, posso aproveitar? Eu queria agradecer a Arte Educando, que vai doar um kit de bebês, um kit Montessori, que tem várias coisas. Eu não tenho certeza se está incluso ou não. Talvez, ó, uma caixa de permanência, mas eu sei que tem uns chocalhinhos, algumas coisas muito legais. Muito legal. Aí no final da live eu explico como que faz para participar, porque eu vou lançar um desafio no grupo do Telegram, mas no final eu explico, tá? Ah, bacana, legal. Bom, né? Muito bom. Muito bom. Gi, você pode falar um pouquinho sobre o refinamento de sentidos? Ah, você já falou, né? Falando, acho que falta a gente falar de ordem. Ordem, que é né? meio polêmico, né? Você acha, mas vamos levantar essa polêmica. Vamos levantar essa polêmica. Aliás, já que estamos falando em polêmica, deixa eu falar uma coisa sobre os períodos sensíveis. Eu já tive pessoas me perguntarem, eu já fiz menção a períodos sensíveis em algum lugar no canal do YouTube ou no Instagram, e a pessoa fala assim, ah, mas você está falando que ordem só começa com 2 anos, e eu vi no livro X que começa com 6 meses, do Tim Seldin, eu acho. Uhum. E tem lugar que fala que começa com 1 ano, e o que é, quando começa então, né? Então a primeira coisa que eu queria falar é que não existe um consenso exato, você não vai encontrar um material que, me corrijam, montessorianos, se eu estiver errada, mas eu acho que você não vai encontrar em algum livro da Montessori ou em algum material uma tabela falando começa aqui, termina aqui. É verdade. Exatamente, eu não me lembro de ter visto isso. Então, existe algumas divergências entre na percepção de quem está nesse mundo Montessori, né, dos profissionais, dos estudantes de Montessori. Existe algumas divergências com relação a quando exatamente um período começa, quando exatamente um período sensível termina. Então, a gente tem estimativas, tá? Eu tenho 3 documentos abertos, cada um tem uma informação um pouco diferente da outra. Mas, de forma geral, até vou falar sobre isso, Ju, já que a live é sobre períodos sensíveis. Eu vou usar um documento aqui só para fazer uma menção rápida de que o movimento começaria no nascimento e vai até os 6 anos. Inclusive, eu tenho uma pergunta de uma grande amiga minha. Ah, tá. Falando, mas e por que o movimento vai só até 1 ano se a criança continua refinando mais para frente, né? Na verdade, não vai até... É isso que eu tô falando. Tem algumas literaturas que vão trazer falando que vai de 0 a 1. Mas, por exemplo, eu tenho um documento aqui aberto que é da minha formação, que é da American Montessori Society. E o consenso deles é que é de 0 até 6 anos. Porque a criança, não acaba quando ela aprende a andar, né? Eu concordo também. Ela depois tem que aprender eu estudei a pular. pela IMS também. Eu acho que a criança, ela também gosta... É interessante a ordem no ambiente em que ela vive, sabe? Aquele senso de rotina. Isso tem a ver com essa... E não acaba ali, né, Ju? Não acaba aos 6 anos também. São coisas que, assim, não é que depois, por exemplo, uma criança que não aprendeu alguma coisa num período sensível, vamos pegar a linguagem escrita. Se ela não aprendeu a ler e escrever entre 3 e 5 anos, ela vai aprender depois, inclusive pode aprender com 80 anos. Só que se torna muito mais difícil, muito menos prazeroso algumas vezes, né? Então, não quer dizer que passou o período sensível, não vai aprender nunca mais. Quer dizer que o período sensível é uma janela de oportunidade para fazer com que a criança aprenda naturalmente, por absorção e com muito prazer. Então, é como se você fosse no shopping procurando uma blusa azul e aquela blusa azul do tecido que você queria tá metade do preço naquele dia. Exato. Então, aí você for daqui a um mês, ela vai estar no tamanho errado, ela vai estar mais cara. E o período sensível para compras da mulher não acaba, eu acho, né? Não.
O meu tá Ai, sempre mas presente. depois que eu virei mãe, eu não compro mais nada pra mim. Eu não sei você, Gi, eu não sei. Nossa, Ah, eu tô compro aí. voltando agora. Menos, mas compro. É, Mas gosto de ai. comprar, seja o que for. É, aí aqui nos É, Estados Unidos é muito. Ó, aqui a Cristine, ela tá falando ter as coisas sempre no mesmo lugar. Exatamente, é bom para o ciclo, né, de uhum, atividade. Por exemplo, pega uma coisa, utiliza e retorna, né? O ciclo de isso. atividade. A gente costuma falar cada coisa no seu lugar e um lugar para cada coisa. Então, a gente, Muito como bem. adulto, a gente tem mania de tirar uma coisa do lugar, 2 dias depois vai pôr, né? Para criança pequena no período sensível para ordem, eu falei do movimento de 0 a 6, não cheguei na ordem aqui. Na minha tabela, a gente fala que a ordem ela está muito mais presente a partir dos 2 anos. No relatório da Nicole, como é que é o nome dela, gente? Nicole Cavalo, não sei se vocês devem conhecer, é uma super famosa que tem uma profissional. Cavalo, não sei falar o nome. Eu não conheço. Deveria ter Ela é treinado antes. professora? Mas é. Ai, será que eu consigo mostrar? Nicole Cavana! Eu Cavalo? amo É Howie isso? Montessori, né? Eu adoro Isso. ela. Nossa, eu sigo o No, blog dela sempre. Eu acho que no, deve ser australiana, né? Esse sobrenome. é, no relatório dela, ela fala que a ordem começa lá pelo 1 ano, pelos 12 meses. Então, Uhum. assim, ela mesma fala assim, a gente não tem um consenso. Eu vou colocar aqui com os meus anos de estudo o que eu considero que faz mais sentido. Uhum. Apesar de dela colocar que a ordem começa com 1 ano, no relatório da AMS está com 2 anos, e no livro do Tim Selden está com 6 meses, eu acho que a ordem, assim, ela é importante desde o nascimento. Você não vai perceber de forma muito clara a necessidade de ordem de um recém-nascido, de uma criança de poucos meses, justamente porque essa questão de one way, né, conversation, então a É criança não fala, verdade. ela não se expressa de maneira clara ainda, mas a ordem, a rotina, por exemplo, né, que é um conceito de ordem, tem que estar presente desde sempre. Você pode criar a rotina para o bebê, depois que passou aquelas semanas iniciais do nascimento, que tudo ainda é muito livre demanda, não sei o quê, você pode começar a criar ali uma rotina, deixar as coisas no mesmo lugar, e aquilo vai se construindo na cabeça da criança quando ela tiver ali seus quase 1 ano, né, 1 ano de idade, ou até 2, que é quando se intensifica a necessidade da ordem no ambiente. Inclusive, eu tenho mães que relatam que percebem assim claramente o distúrbio da criança quando uma coisa está fora do lugar. Então, quando chegar nessa fase, ela já vem numa rotina de muito tempo que a ordem é incorporada no ambiente externo dela. Então, quando a ordem externa se estabelece, ela consegue estabelecer uma ordem interna. Então, você vai ter uma criança muito mais tranquila ali nos 2 anos, se você deu conta dessa necessidade de ordem no ambiente, você preparou o ambiente, né, e prestou atenção, não só de colocar as coisas no lugar, mas ter horário, ter rituais, né, ter rotina. É verdade. É importante mesmo. A Olha, Rita. Tem pode consenso. falar, depois eu E a Rita falou, como fazer com a criança que só se alimenta em movimento? Eu já vejo muita criança mesmo aqui no Brasil, né? Andando e a mãe, uma babá, né? Comigo, tem uma fase mesmo que eles gostam muito de sair andando e tal. Eu combinava assim, que só pode mastigar sentado. Então, pega uma colherada, mastiga, vai. E aí o almoço dura 1h30, né? Mas eu Tem acho a que eu fui uma necessidade de mãe bem. estabelecer os limites, né? Também, é. E pelo risco de engasgar também, eu não deixava. Para mim, não era mais importante entupir a criança de comida rápido para ela poder ir brincar. Para mim, era importante a criança saber se alimentar no ritmo dela e saber Isso, quando que ela tem um estivesse horário de cheia. comer. Vai Por de isso, de novo, a cada família. rotina. Se ela vem numa rotina já desde sempre, o horário de É, comer é sempre aquele. E outra coisa importante, sacie a necessidade de movimento de outras formas. Então, por exemplo, antes, se né? for Talvez. possível, leva no parquinho de manhã, leva no quintal, né? Deixa a criança pular, Pular. correr. Então, tente saciar. Se você percebeu a necessidade de movimento está muito intensa na hora de comer, tente saciar antes da hora do almoço essa necessidade de alguma forma, né? Bastante atividade de coordenação motora grossa ao longo do dia, em outros momentos mais apropriados, porque quando chegar a hora de almoçar, ela já vai sentir que aquele
professor interior, eu acho que é o Gabriel Salomão que fala isso, professor interior da criança, já vai estar satisfeito, porque aquela necessidade foi atendida. E é isso, não é que a criança é rebelde, a criança é chata para comer, a criança não sei o quê. É uma coisa mais forte do que ela, que faz, é o período sensível que ela tá, que faz ela querer, é um guia interior, ela não controla aquilo. Guia interior, obrigada. Guia interior, Mônica. Ela não controla aquilo, ela não escolhe se movimentar porque ela não gostou do brócolis. Ela precisa satisfazer essa necessidade porque ela está no período sensível. Então, você dando ou não as ferramentas para ela saciar as necessidades do período sensível, ela vai buscar saciar de alguma forma. Se você observar e ajudar, é melhor, porque daí não vai ser nos horários que você não acha conveniente, não é conveniente para o adulto, como, por exemplo, da refeição. Claro. Mas se você não der essas oportunidades, né, não observar, e observação é a chave, até vou fazer o link com o comentário da Jéssica, do Montessori na Palma da Mão. Aliás, Jéssica, parabéns, 1 ano de Instagram. É um Instagram que eu gosto muito, uma conta excelente profissional. Acho que a Gi tá com um problema de conexão, ou não? Ó, fui elogiar alguém, travei. A Jéssica do Montessori na Palma da Mão. É uma profissional que eu amo muito, seríssima. E ela respondeu aqui, ó. Não tem consenso mesmo sobre quando começa e termina os períodos sensíveis. Aí a gente percebe de novo a importância da observação. Porque também pode variar de criança para criança, né? Exato. Ô, Gi, vamos explicar o que é a observação também, porque eu acho que tem muita mãe tá aí, e até como professora eu tive dificuldade, né? O que é observação? Tem uma matéria só sobre isso, né, Ju? Tem uma matéria inteira só sobre observação. É você fingir que você é uma árvore, você fica lá parada no cantinho, sentada, tenta não se mexer, não incomodar, não atrapalhar ninguém. Só observar mesmo. Você só interfere. Você começa por 10 minutos, depois 20 minutos, 30 minutos. E você só interfere em alguma coisa caso alguma criança for se machucar ou for machucar outra criança. As 3 regras lá, né? Se machucar alguém ou danificar o ambiente. E aí, enquanto professora aqui no Brasil, eu achava que era impossível. E depois que eu fui morar aí nos Estados Unidos, né? Que eu trabalhei em 2 escolas Montessori. Nossa, eu via que era tão... Em 3 meses as classes se normalizavam, assim, sabe? Parecia uma sinfonia, era a coisa mais linda. Nossa, assim, tinha momentos que era até emocionante, assim. E aí, olha a importância da professora realmente estar centrada e no papel de observadora mesmo, né? Aliás, quem quiser saber mais pode ler o Mente Absorvente, né? Saiu uma versão nova. Eu tô vendo várias pessoas postarem, eu quero ver várias pessoas falando que leram, postarem que compraram. Que comprar livro é fácil. Deixa eu falar uma coisa. Eu vou fazer uma maioria. propaganda sem querer, na verdade. Eu fiquei sabendo que tem uma promoção, eu até pedi um de brinde, mas não me responderam. Tem uma livraria que estão com 5 livros Montessori em promoção por um preço super bacana. Então, acho que é aquela aqui, alguma coisa. Você ficou sabendo? Kirion, Kirion. Eu vou falar para ele. E é daqui de Campinas, poxa. Então, eu vou falar para ele que... Capítulo 27 do Mente Absorvente fala sobre a preparação do professor, que na verdade é a preparação também do adulto, né? Quando você é professor em casa. E uma das coisas mais importantes que mais me fizeram sentido quando eu estudei sobre observação é disciplina e o professor. Então, os capítulos 26 e 27 do A Mente da Criança, agora na nova versão, falam sobre isso. Então, um dos assuntos que mais me chamaram a atenção e fizeram sentido para mim foi que em observação você não julga. Quando você observa e você relata fatos. Então, por exemplo, a criança deitou no chão ou se jogou no chão porque o lápis vermelho não estava disponível. Porque ela pediu o lápis vermelho e a outra criança se negou a entregar o lápis vermelho. Você não fala, a criança fez uma birra e agiu de forma mal educada. Não pode ter interpretação, porque o coleguinha foi sarcástico. Está cheio de julgamento. Então, quando você observa sem julgar, você começa a aprender sobre o objeto de estudo. Né? Então, eu acho importante lembrar disso. Quando você está olhando seu filho e observando o comportamento,
Primeiro que um comportamento indesejado é sempre a comunicação de uma necessidade não atendida, né? Por exemplo, nesse caso que eu falei, a criança está com uma necessidade de ordem, de repente, que não está sendo disponível para ela. Pode estar com fome, pode estar com sono, né? Tem várias necessidades biológicas que podem não estar sendo atendidas, como necessidades psicológicas, emocionais, etc. Mas quando você observa sem julgar, você é capaz de identificar o que está acontecendo com ela e identificar períodos sensíveis que a criança está passando também, né? Que é o assunto da nossa live. Então, observação definitivamente... Observação é chave, né? É o pilar, é a base, é tudo em Montessori. Sem observar, você não vai conhecer o seu filho. Você não vai se conectar com o seu filho. Foi o conceito mais difícil para mim como professora e eu acho que só caiu a ficha depois que eu virei mãe mesmo, assim, sabe? De, assim, dar um passo para trás e deixar a criança se virar mesmo. Enquanto eu era professora, eu ainda não deixava as crianças se virar como deveriam. Incrível, é difícil, né, Ju? Na prática, a teoria é outra. Nossa, Mas tentem, por favor, como mães, se segurarem por, tipo, 10 minutos, depois no próximo dia 15 minutos, 20 minutos, né? É uma coisa interessante. Começa com 5 minutinhos, né? 5 minutinhos já tá bom para começar. Não precisa ter grandes metas, assim, um passo de cada vez, pequenas metas, né? Claro. Ah, Rita, quando você é mãe do primeiro filho, você tem tantas preocupações que às vezes age e protege demais ou estimula demais, com certeza. Nossa. É verdade, Ninguém nasce com um manual, né? A gente tenta fazer o nosso melhor sempre, né? Bom, as crianças têm manual, ó. Eu não... Mas falando sério, eu acho que ser um pai ou uma mãe Montessori é muito mais difícil do que ser um educador Montessori. Às vezes eu brinco, eu falo, mas a Montessori não criou o filho dela quando ele tinha 2 anos. Então, eu também. Ela não ficava 24 horas por dia. Não existia TV nem nada. Então, eu fui super contra a TV. A Júlia não assistiu TV até 2 anos. Aí eu deixava ela assistir Daniel Tiger. Você conhece? Eu já ouvi falar. É um desenho de um tigrinho. Ele ensina boas maneiras, bons modos. Assim, sempre tem um tema de se ajudar. Gente, o Lourenço nasceu, aí ele já pegou, assim. E eu limito muito o que ele vê. Conforme pode. E agora a gente está de férias aqui. E nós estamos numa realidade diferente, né, Ju? Nós estamos numa realidade de pandemia, de lockdown, né? Também, exato. E é difícil, todo mundo fora do... É difícil você ter atividades, você ter ocupação para criança de 2, 3 anos, até um pouquinho mais, o dia inteiro, né? É verdade. O que acontece é que acaba sendo... Você precisa fazer comida, às vezes, a criança não quer ir para a vida prática contigo, você precisa entregar um relatório, porque muitas pessoas, né, estão trabalhando de casa, independente de ter ou não ajuda de uma cuidadora. E aí você faz o quê? Você recorre à TV. Então, por isso que eu falo, é difícil, é um tema polêmico, né? Você falar sobre o uso da televisão. Se você for pensar eu não vou nem falar, eu só vou escrever o nome do desenho porque eu acho Daniel que realmente ensina coisas bonitinhas. O que tem que fazer é o seguinte, é inevitável a TV, então procura programas que sejam mais educativos, né? Que sejam menos assim, nocivos, vamos dizer assim. E é o que é, se precisa pôr, né? A gente tem necessidades, de novo, nós estamos num período da história que ninguém imaginou que ia viver, então é muito fácil falar, a TV não é legal, né? TV, na minha casa não vai, ninguém assiste TV, mas a realidade sua é diferente da realidade do outro. Então eu acho que varia muito. Aqui nós temos uma espanhola, que ela também é professora, Montessori, também é maestra, e está indicando atividades de vida prática. E para indicar muitas atividades, tem 2 pessoas nos assistindo que postam sempre atividades muito legais. É o Brincando e Crescendo e no Quintal da Casa Rosa. Eu conheci elas aqui no Instagram também. Eu comecei meu Instagram em fevereiro e eu já conheci muita gente legal.
Ah, é? Então, Então. elas postam, elas fazem atividades todo dia com os filhos delas e postam. Então, quem quiser dicas, elas fazem muitas coisas sensoriais, podem segui-las também. Bacana, bacana. Hoje eu acho que já vai acabar, né? Eu não sei como é que o Instagram vai fechar ou não o nosso tempo, Uhum. mas eu poderia explicar como eu vou fazer o desafio para Claro, vai entregar em frente. E o, vamos a aproveitar e gente. deixar esses minutinhos finais. Se alguém mais tiver pergunta, pode colocar aí na caixa. Eu Isso, acho que a gente falou sobre todos os períodos sensíveis para esse que se primeiro iniciam ano, no né? nascimento e vão até um ano, né? De repente a gente faz uma outra live de follow-up para fazer de um ano para frente, mas essa era É, específica só até um ano, então acho que a gente cobriu. Aí, a menos que as pessoas tenham dúvidas, né? Podem colocar na caixinha aí, aí você vai fazendo isso. housekeeping aí, vai dando as... Hoje, e deixe o seu canal do. Eu conheci a Gi através do YouTube, né? É o Jeito Montessori, né? Que você Jeito tá no YouTube. Montessori, é. Uhum. E o meu também é Juliana Mamãe Montessori, lá no YouTube. O que eu pensei assim, nós ganhamos um kit para bebês, porque sábado eu vou fazer um trabalho numa creche, onde esses pais não estão mandando as crianças, né? Uma creche Montessori aqui em Hortolândia. E aí eu pedi para a Letícia da Arte Educando, ela doou um kit, então para eu levar, para eu demonstrar para esses pais, né? Eu vou dar umas sugestões assim de atividades que eles podem fazer em casa, utilizando materiais, né, que tem, porque é uma população mais simples, né? Uhum. E aí ela falou: pode ficar com o kit, você sorteia. Então eu pensei em fazer um desafio. Eu criei um grupo no Telegram. Se vocês procurarem como Juliana Mamãe Montessori no Telegram, vocês vão encontrar esse grupo. Aí, a partir de segunda-feira, eu vou postar atividades para fazerem com bebês, né? Por 2 semanas. Quem fizer as atividades, né, e forem seguindo, vão ter a chance de ganhar esse kit. E as Para pessoas entrar têm no que grupo fazer o do quê? Telegram, Tem que postar fotos tem que da postar receita no e te Instagram, marcar. ou no Facebook, ou no próprio grupo, né? Não precisa mostrar o rosto da criança, assim, mas mostrar que fez, né? Ah, legal. Mostrar que está ativa, que está praticando Montessori. Legal, Mas bacana. começa segunda-feira, então daí quem participar vai ter a chance de poder ganhar esse kit, que eu acho que vai ser super legal. Ó, bebês até que idade? Tem uma pergunta. Até 1 ano. Mas ela tem um bebê bem pequenininho, né? No colo dela. Aqui. Mas pode entrar. Esse grupo do Telegram vai ter bastante informação para outras idades também. Então, quem tiver interesse. Legal. Acho que cobrimos tudo, né, Gi? Se alguém Acho que sim, não tem mais perguntas. não tiver dúvidas. Hoje, o importante de pôr no IGTV antes que ele feche, porque senão perde. Tá bom, eu não sei fazer isso. Tá, então a hora que você desligar, ele vai perguntar se você quer salvar, né? Aí ele demora um pouquinho, aí ele vai perguntar qual. Ai, que bom, Samela. Qual o título e tal, e você descreve. Muito bom. Mais Não tem uma vez, segredo, vamos não. agradecer a Samela que entrou lá no YouTube. Que ajudou a gente. Nossa, a gente tentou por tudo, né? A pessoa não sabe mexer com tecnologia e quer. Falando de Péssimo. mim, né? Não sabe mexer com tecnologia e quer inventar. Eu também não. Mas tá vendo? A Nossa. gente aprende. É live para isso, para aprender com as pessoas que participam, né? É interativo por isso, né? É verdade, bem Obrigada, Montessori, Ju. né? Na prática mesmo. Obrigada, Ju. Ai, Gostei Gi, muito eu do seu quero convite. desejar uma boa hora para você, viu? Obrigada. Que aconteça tudo de melhor para você, sua baby. Obrigada. Que E vamos complete falando. bem a família. Precisando de qualquer coisa, estaremos torcendo aqui. Pode deixar. Obrigada pelo convite e vamos nos encontrando por aí, pelas redes sociais. Ok, obrigada pela oportunidade. Obrigada, gente, pelas mensagens, perguntas e Tchau, participação. pessoal. Que bom. Beijo para todas e todos. Tchau. Todos, Tchau. né?